Olá, eu sou Marcial Zanelli de Souza, osteopata, professor do IDOT. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha relação com a osteopatia. Eu, como a grande maioria dos osteopatas, iniciei a minha carreira como fisioterapeuta. E ao longo dos anos como fisioterapeuta, eu fui percebendo um desejo crescente em mim de entender um pouco melhor os processos geradores da doença ou das lesões. E não apenas tratar o indivíduo lesionado e tratar as consequências dessa lesão, que é uma tarefa que a fisioterapia faz de forma brilhante e de importância imensurável. Mas eu particularmente queria um pouco mais. Eu queria entrar no processo um pouco antes, para talvez conseguir mudar o processo de evolução de um quadro patológico. Eu tinha esse desejo. Foi quando eu me lembrei de uma experiência que eu tive ainda na época de estudante na universidade, onde eu assisti um osteopata francês fazer um atendimento e falar sobre aquele atendimento, falar sobre as questões envolvidas naquele atendimento. E aquilo me deixou muito impressionado, muito impactado. E eu resgatando essa imagem, eu falei, eu acho que a osteopatia pode ser uma opção. E isso foi ali pro final mais ou menos dos anos 90, quando eu iniciei os meus estudos com a osteopatia. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu nunca mais me afastei dela. A partir do momento que eu entendi um pouco mais sobre ela, o meu encantamento era maior, cada vez maior. E ao mesmo tempo, a complexidade daquilo que se abria na minha frente também se tornava maior. Então sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio como é um desafio até hoje, né? Nós vivemos a osteopatia e introduzi-la no nosso dia a dia, introduzi-la na proposta terapêutica de uma pessoa que nos procura. É um grande desafio, sempre, né? Foi assim que eu conheci a osteopatia e comecei. A partir disso, eu pude perceber que as relações dos sistemas biológicos determinavam o grau de saúde e doença de um indivíduo. E não o sistema isoladamente, porque todos os sistemas se desenvolveram ao mesmo tempo ao longo da escala evolutiva. Não teve um sistema que desenvolveu e os outros ficaram para trás. Se todos desenvolveram juntos, quando um sistema adoece, é natural que esse adoecimento repercuta em todos os outros, porque todos se desenvolveram ao mesmo tempo, seguindo as demandas que foram impostas pelo meio. Então, a partir do momento que nós entendemos melhor as relações entre os sistemas, nós podemos atuar sobre isso, possibilitando que esse indivíduo tenha uma melhor relação com o seu meio de convivência. Então, a gênese da doença passa pela relação do indivíduo com o meio e os desequilíbrios dos sistemas internos. A partir dessa informação, um osteopata ele pode ter condições de elaborar estratégias diagnósticas e de tratamento, baseado nessa maneira de ver o indivíduo, dessa maneira de ver o processo terapêutico e o processo patológico, né? Então essa interação ela é fundamental, e isso me trouxe muita satisfação, porque eu, além de atender o indivíduo lesionado, né, eu tinha condições de tentar entender também o que precedeu aquela lesão ou aquela patologia. E a partir do momento em que nós conseguimos identificar esses fatores precedentes, nós podemos mudar a história da evolução desse problema. Nós podemos facilitar os processos autocurativos, que aliás é um dos princípios da osteopatia, a autocura, né? Além do princípio da artéria, do princípio da forma e da função, e o princípio da unidade do corpo que conecta tudo. Essas correlações e esses princípios, eles determinam a ação de um osteopata. E essa ação ela está em consonância com a biomecânica, com a fisiologia, que estão todas baseadas sobre a anatomia. Então, existe sim a necessidade de um aprofundamento muito
muito intenso, né, nas ciências básicas, para um osteopata trabalhar e entender os processos geradores da doença. Essa foi toda a minha concepção da relação da osteopatia como uma estratégia real de tratamento. A partir disso, isso mudou muito a minha maneira de ver, a forma de trabalhar, a forma de atuar, a forma de avaliar uma pessoa, porque ao mesmo tempo em que eu tentava, a partir das ferramentas osteopáticas, identificar as causas, identificar os fatores precedentes subclínicos, né, relacionados diretamente com a relação do indivíduo com o seu meio, seja no aspecto físico, no aspecto mental, nutricional, emocional, a partir dessas relações, os parâmetros subclínicos se instalam. E esses parâmetros subclínicos é que vão acumuladamente gerar desequilíbrios, e esses desequilíbrios então gerar alterações degenerativas, alterações sistêmicas. A partir dessa compreensão, o osteopata então pode ter uma ação muito mais integradora do que uma ação isolada sobre um determinado sistema que esteja apresentando um determinado problema. Para mim foi um divisor totalmente, um divisor de águas, não somente profissional, né, a maneira como eu enxergava e a maneira como eu passei a enxergar os processos terapêuticos de um osteopata, mas também foi um divisor de águas pessoal. Porque a partir do momento em que eu consegui me identificar como um osteopata, essa identificação foi fundamental para a criação das minhas próprias convicções. E essas convicções, elas são muito difíceis de você estabelecer sem uma ferramenta, sem uma estrutura de base que possibilita isso. E a osteopatia me possibilitou. Com a osteopatia eu consigo ser mais eficaz, consigo ser mais efetivo, consigo ajudar mais e dessa forma ser mais feliz. E dessa forma, e essa felicidade é que nos move, é o que me motiva todos os dias quando eu venho para um lugar como esse, trabalhar e fazer o meu melhor para ajudar. Era isso. Espero que eu possa ter me feito entender. Um abraço a todos.